Olá, amigos, tudo bem? Saudações, um abraço para cada um de vocês. Estamos começando mais uma edição do PitoCast, o podcast do Pitô. Como toda sexta-feira, nós temos o Pitoco circulando faz 27 anos. Que no verso ou na contracapa, como queira, a gente traz os nomes dos primeiros bilionários nativos de Cascavel. Explica-se. As grandes fortunas construídas em Cascavel são dos patriarcas que vieram de outros estados, em regra do Rio Grande do Sul, e agora tem acontecido o processo de cisão corporativa. Não confundir com briga. Cisão corporativa é distribuir os ativos pelos familiares que passaram a assumir o negócio. Aí mais ou menos que você traz do CNPJ para o CPF e você consegue identificar então os 6 primeiros bilionários nativos de Cascavel. Está aqui no Pitoco, entre outras muitas informações, mas não é do Pitoco que nós viemos falar. Nós viemos falar com o nosso entrevistado de hoje, o Valdinei Rodrigues, jornalista que você conhece das telinhas. Valdinei, obrigado pela presença. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, eu fiquei aqui na empolgação, pensei, nossa, já pensou o Jairo, uma hora dessa, me convidar para uma entrevista assim, me anunciar como bilionário? Poxa vida! Não, Ainda não, Jairo, ainda sim, não foi dessa vez. É que 500 milhões não dá 1 bilhão ainda. Ah, não dá. Que é a fortuna estimada do Valdinei. Mas a gente está nesse caminho aí, cara. Tá no caminho, tá indo bem. Bom. Agora mesmo, Valdinei, andávamos na rua aqui para chegar aqui no Castilho, o Coworking, que gentilmente nos cede esse espaço para gravar o nosso PitoCast. Estão me ligando aqui, o cobrador não desiste nunca, né? Um boleto, meu amigo. O cara que tem um boleto. Se você está se sentindo esquecido, está deprimido e tal, atrase um boleto. Já alguém vai conversar com você, as né? paciências. E é persistente aqui o rapaz aqui, tá? Deputado, calma, deputado. Deixa para outro dia. Bom, falávamos que ao nos deslocarmos da redação para o Pitoco aqui, para o Coworking, do Ricardo Castilho, nós, com o Valdinei, já pudemos perceber qual é a audiência, né, Valdinei? Que já algumas pessoas pararam o Valdinei na rua e querem fazer foto e tal. Para um menino que veio de uma família muito humilde, Valdinei, que nós conhecemos, né, que convivemos até ali quase na mesma região da cidade. De repente você está na reportagem da TV, dali a pouco mais você está num estúdio, ancorando um programa de entrevistas, não é? Na televisão mais glamourosa do Brasil, que é a Rede Globo. Já a gente chega na Record, tá? Tá bom. O pessoal da Record, não se estressem, nós vamos chegar lá. Como é que foi essa mudança na tua vida, Valdinei? Como é que você administrou isso de ser um ilustre desconhecido, né? Como quase todos nós fomos na juventude e na infância, e de repente você ganhou toda essa notoriedade. Como é que você administra isso? Bom, Jairo, obrigado pelo convite de estar aqui, bater esse papo contigo, falar sobre esse caminhar do Valdinei, essa jornada do Valdinei. Como você disse, um cara que tem uma origem muito simples, muito humilde, à beira mesmo da dificuldade e que só se permitiu viver as oportunidades que foram chegando, das pessoas que foram cruzando o caminho e que de alguma forma puderam, né, seja com incentivo, seja com uma palavra ou mesmo um comportamento em que me permitia observar aquele determinado profissional e me empurrando assim. Mas eu preciso fazer menção aqui a uma figura muito importante nossa, do nosso jornalismo, do nosso entretenimento, enfim, da comunicação de Cascavel e da nossa região, que é Edson Moraes. Poucos sabem, mas Edson Moraes é o padrinho de muita gente que está trabalhando, que já passou pelos veículos de comunicação e comigo não foi diferente. Só foi inusitado a forma de eu abordar o Edson. Se você me permite, de forma bem resumida, eu com 16 anos, vendo uma dificuldade muito grande em casa, de condições mesmo financeiras, minha mãe apenas trabalhando, era museu, ela, eu e mais 2 irmãos. Eu estava ouvindo um programa que o Edson apresentava na época, lá em 99, Balançando o Bangalô, na Rádio Colmeia, Isso. Programa da tarde. Mas por muitos anos. Muitos até anos diria ele décadas, apresentou. O Edson apresentou esse programa. Foi, isso mesmo. E eu lembro que eu estava varrendo a casa, a gente morava numa meia água, uma casa muito simples. Eu varri a casa e foi na época que o telefone ele havia ficado bem acessível. Lembra? 99, né? Que deixou ali de ser aquela fortuna que era para ser acessível. Enfim, e
numa parceria lá, acabaram instalando esse telefone e eu, ouvindo o Edson, pensei, por que não pedir ajuda para esse cara? Um cara desprovido de conhecimento, de oportunidades, de meios de chegar até uma oportunidade de trabalho. Eu pensei, eu vou ligar para esse cara pedir ajuda. E eu fui procurar o telefone Edson Moraes nas amarelinhas, na lista telefônica. Na Editel. Na lista telefônica. Cara, encontrei uns 5, 6 e liguei na casa de Edson Moraes. Eis que na quarta ligação, Dona Cleusa Moraes me atende. Dona Cleusa, se um dia a senhora assistir esse podcast aqui, olha, que a senhora, o Pitocast, a minha gratidão, viu? Pela paciência, pela recepção. Como ela é nossa assinante, ela vai receber o Pitocast no Zap Zap. Olha lá. Beijo, Dona Cleusa. E aí, enfim, contei a minha história, a minha necessidade, e ela foi muito acolhedora. Não, Edson vai estar aqui 7 horas da noite, você liga para ele que ele vai te atender. Eu fiz isso, me atendeu, falamos, contei de novo para ele toda essa história. No dia seguinte, em resumo, eu estava na Rádio Colmeia, conversando com o Ivan Zucchi, na época era o diretor de jornalismo. Grande jornalista. Grande jornalista, Conversei inclusive. com ele semana passada. Isso mesmo. E não havia uma vaga para nada lá dentro, mas eles me propuseram o seguinte, olha, se você quiser a gente paga o Vale Transporte, o VTzinho de papel, e você vem aprender. E eu fiquei aprendendo o ofício de operador de áudio, sonoplasta, durante 2 meses, eis que surgiu a vaga e eu comecei ali. Então foi essa a porta aberta graças ao Edson Moraes, Dona Cleusa e Ivan Zucchi. Gente, veja o que é vocação, né? O menino estava varrendo a meia água ali no Alto Alegre, né? No Alto Alegre. Uma tarde quente pra caramba. Ouvindo o Moraes. E de certo ele pensou assim, poxa, um dia eu podia estar a esse microfone da Rádio Colmeia, né? É a vocação que se manifesta na pessoa, né? E teve essa ousadia de tentar ligar para o Moraes e tal, que já era uma estrela na época. Conveniente. Né? 1999, né? Até se você permitir, Valdinei, eu acho que eu vou gravar o próximo podcast com o Edson Moraes. O que vocês acham, meninos? Perfeito. Né? O Edson Moraes. Eu estou, nesse primeiro momento desse ciclo do Pitocast, eu estou entrevistando comunicadores. Essas pessoas que vocês enxergam na TV, vocês enxergam no rádio, que vocês leem do jornalismo. E, inclusive, vale ressaltar, pessoas que viveram momentos muito difíceis recentemente na política, porque as agressões aos jornalistas, aos comunicadores, nunca chegaram a um estágio tão elevado como recentemente no Brasil, pelos intolerantes, pelos radicais, pelos extremistas movidos por malucos da política, né? Enfim, mas esse é um outro assunto que a gente vai tratar, inclusive, com o Moraes. Isso aí. Ô, Valdinei, então vamos lá. Eu acho que uma pergunta que cabe para você, e eu já fiz, né? É assim, você está na Rede Globo, cara. A Rede Globo poxa, todo mundo quer trabalhar na Rede Globo, no jornalismo, né? Eu quero confessar aqui que me ligou o William Bonner, o Pitoco, estão falando que vão me demitir, que eu tenho 3 filhos para cuidar, vão colocar você no meu lugar. Por favor, recuse. Bonner, fica sossegado. Fica tranquilo. Fica tranquilo, estou bem aqui com o Pitoco, né? O Pitoco me paga bem, é um bom salário, vou ficar por aqui. Brincadeira. Por que você trocou a Globo pela Record sem diminuir a Record de forma nenhuma? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que existe todo um glamour na Rede Globo de televisão e que todo jornalista quer trabalhar lá, porque lá é o lugar da visibilidade. Por favor. Não, uma baita vitrine, não tenha dúvida disso. Aprendi muito, foram quase 9 anos trabalhando na RPC. Isso, primeiro eu comecei em União da Vitória, no extremo sul do estado, como correspondente da RPC de Guarapuava, e depois, 6 meses depois, eu vim para Cascavel, porque era a minha cidade, né? Então eles me trouxeram para cá. Foram quase 9 anos assim de muito aprendizado, Jair, principalmente. A qualidade de jornalismo, a qualidade de comunicação foi o que incrementou realmente a minha bagagem e o que me apresentou o mundo da comunicação jornalística. Mas muito mais, um jornalismo muito mais comunicativo, né? Do que aquele jornalismo quadrado ou mais sisudo, como até pouco tempo a gente tinha bastante. Eu encaro essa saída da RPC como um fim de ciclo, porque foi muito em paz, foi muito natural para mim. Nós vínhamos de um resultado maravilhoso de audiência, antes pandemia, nós chegamos a quase 30 pontos de audiência dentro do Meio Dia Paraná, um programa
que começou a falar com a comunidade, com o povo, sabe, pôr o pé no barro, como a gente costuma dizer na linguagem jornalística. E isso tudo era muito bom, isso era maravilhoso porque era o resultado do nosso trabalho. Mas veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar reclusas, nós ficamos literalmente isolados, inclusive dentro do ambiente de trabalho, as equipes não se misturavam, e aí talvez por conta dessa escassez de trocar de ideias, você silencia. Quando você silencia, você vai para dentro e eu acho que as respostas que você precisa estão sempre aqui. Você só não tem ali ainda condições, talvez, de ouvir. E eu comecei a me sentir incomodado com o que eu estava vivendo, mas no sentido de ampliar as minhas potencialidades, de exercer um pouco mais, de avançar um pouco mais, de me desafiar. Porque eu literalmente entrei numa zona de conforto dentro da RPC, porque eu realmente ocupava o posto que a maioria dos meus colegas jornalistas gostariam de ocupar. Eu estava num horário nobre, que é o jornalismo regional, falando no horário de almoço com milhares de pessoas. O meu trabalho era reconhecido, mas estava faltando um desafio, estava faltando algo mais. Aquela adrenalina já tinha baixado bastante. Já já a gente fala então da sua chegada à TV Record, né? Mas vale dizer que essa forma de jornalismo que o Valdinei acabou de descrever, que era feito na RPC, e é feito ainda, incomodava muito a turma da política. Eu ouvi gente indo lá para Curitiba reclamar para a direção da RPC, olha, aquele Valdinei, aquele pessoal, ficam só mostrando os buracos na rua, povo reclamando, na UBS teve queixas, teve queixumes, eu sei que teve, né? Teve. Enfim, mas ossos quebrados do ofício. Né? Cada um vai brigar por aquilo que defende, que acredita, e está tudo certo. Mas assim, é importante que se diga também, Jairo, porque muito se fala de que a RPC estabelece critérios, você tem que ser assim, eu tenho que ser assado para fazer parte daquele grupo. Cara, eu sempre tive muita liberdade na RPC, nunca, ninguém chegou, um diretor que fosse... Olha, você não pode falar isso, você não pode mostrar isso, você não... Nada. Talvez eu tenha tido a vantagem, Jairo, dessa comunicação mais direta, menos formal, de trazer o público para o nosso lado. E é isso, né? Time que está ganhando não se mexe, certo? Então, devem ter pensado assim, não. Se está dando resultado, é o que importa. Vai continuar, deixa fazer, vai dando liberdade aí, para ver até onde vai chegar. Mas eu nunca fui podado, é importante que se diga isso. E aquele trabalho comunitário que nós iniciamos na RPC, de mostrar os problemas do bairro e de cobrar literalmente no ar o posicionamento, e aí direto muitas vezes do prefeito, do secretário, das autoridades, ele passou a representar o povo começou a se ver naquilo. Bom, mas é importante dizer, né, Valdinei, que sempre era dado o contraditório, né? O secretário sempre, podia falar, claro, o prefeito podia falar. Não, porque algumas pessoas invocam a liberdade, mas eu fotografei ali na rua Carlos de Carvalho o carro de reportagem da RPC descaracterizado. Por quê? Porque não pode pôr o logo da Globo, porque muita gente fala em liberdade, mas se enxergar um carro da Globo, é capaz de jogar uma pedra, capaz de agredir um jornalista. Hoje então, ainda, aqui não tem, os carros da RPC não são plotados. Então, veja só, né? Muita gente que fala em liberdade, até ontem estava defendendo uma ditadura militar no Brasil. Isso. E aí vão falar em liberdade, gente, queria vergonha. E o papel do jornalista é esse, é mostrar, ouvir o que está de errado, a reivindicação da comunidade, mostrar a situação, cobrar, porque nós temos sim esse papel, e ir atrás das respostas. Agora cabe à autoridade responder ou não, ela tem essa opção. Só que ela entende que quem cala consente, não é isso? E é esse o nosso medidor. A gente dá a situação do telespectador, mostra e cobra, e espera a resposta. Bom, de forma muito resumida, Valdinei, por gentileza, como está sendo esse seu desafio? Você se desafiou, você está na Record também em horário nobre, não é? Henrique, né? Henrique Record, que investiu muito em Cascavel, colocou um big no estúdio ali no Jardim Maria Luísa, fez toda uma estrutura toda nova. Estrutura primeiro mundista mesmo, né, de TV. Como é que está sendo o trabalho lá? Como é que você foi recebido? Muito bem, muito bem. Primeiro porque eu já vim com esse prestígio, com essa importância, porque eu sou de Cascavel, né, Jairo? Então, para o Valdinei falar de Cascavel é muito fácil. Fácil no sentido de eu sei os bairros, eu sei as ruas, eu sei o comércio, eu conheço a cidade, eu vivi a cidade, eu vivo a cidade. Então, é muito fácil. Então, eu cheguei com essa bagagem e eu vim
principalmente atendendo a uma expectativa do grupo RIC de mudar essa linguagem do jornalismo local, de aproximar, de trazer o regionalismo mesmo, de não falar sobre desgraça apenas, de não fazer sensacionalismo, que é de mostrar o que está acontecendo dentro de uma comunicação natural, que seja agradável e que seja próxima da comunidade. Então, é esse corpo a corpo que você mencionou no começo aqui do nosso papo, das pessoas abordarem, das pessoas olharem, saberem quem é, se identificarem, terem a liberdade de chegar e dizer, olha, eu não gostei do que você falou lá no jornal, ou, me identifiquei, gostei muito. É essa proximidade que eles quiseram transformar em Cascavel. Porque a estrutura toda hoje está em Cascavel, sem desassistir as demais cidades da região, principalmente Toledo, que a gente continua mantendo uma estrutura em Toledo, mas falar com Cascavel, que é o grande polo, uma cidade de quase 350 mil habitantes. Se você estivesse na RPC, você podia estar dando essa entrevista para mim agora? Com autorização, do pessoal, sim. Um dos motivos de... Volto lá, aquele tema da RPC, um dos motivos de eu ter tomado essa decisão de forma muito clara, né, e assim, em paz, Jairo, foi o fato de começar a perceber o seguinte, eu sou um bom profissional, eu estou no caminho, estou me lapidando, eu tenho muito mais espaço para fazer isso, mas eu preciso de uma estrutura que me permita fazer isso. E aí, quando eu digo uma estrutura que me permita, é você ter condições de conversar com o Jairo Eduardo, jornalista e empresário, sem ter o ônus de que ele é empresário, que de alguma forma você vai querer utilizar a minha imagem ou a minha marca para se beneficiar. Então, você acaba sendo limitado nesse sentido, porque entende-se que se o jornalista vai para um restaurante na condição de CPF, pessoa física, e ele gostou muito do prato, se ele marcar o restaurante, ele vai estar fazendo uma propaganda, porque aqui vai estar escrito RPC. Nos dias de hoje, onde tudo está aqui, cara, e o mundo acontece aqui dentro, te deixa um pouco limitado, bem limitado, né? Bom, então é bem esse o assunto, já para... Me avisem aí quando der uma meia hora, galera, por favor, né? Valdinei, eu estou no rádio também. Vou fazer aqui um merchanzinho. Eu estou na Rádio T todas as manhãs, 7h40, onde a gente faz lá o comentário Pitacos do Pitoco. Tá? Você está convidado. 93.1 na Rádio T. É um pitaco curtinho, não incomoda muito. Valdinei, como é que faz para segurar a audiência? Eu vou citar só a minha questão do rádio. Eu estou lá fazendo o meu comentário e o mundo todo é muito rápido. O meu menino esses dias ouviu o meu comentário e falou, pai, você fala muito devagar. Mas é que eles ouvem. No 2, o áudio do WhatsApp. Né? E eu falei para ele, olha, menino, é porque a tua geração, né, escuta no 2, o WhatsApp, vocês são apressados para tudo e tal, mas tem público para essa fala mais sacerdotal, assim, né, daquele padre da igreja do interior, né, que é mais ou menos o meu jeito. Enfim, mas eu tenho muita consciência que quando eu estou no ar, ao vivo, lá na Rádio T, eu sei muito bem que o cara que está no carro acompanhando, ele tem N opções. Ele tem a opção de trocar de emissora. Ele tem a opção de pôr um pendrive. Ele tem a opção de colocar um Spotify que já espelha lá no sistema dele. Ele tem a condição de simplesmente desligar. Ele tem a condição de conversar com quem está ao lado dele. Gente, olha quanta concorrência. Então, se eu não entrar muito bem na conversa, ele me manda embora. Então... E vocês são muito cobrados por audiência, por resultado na audiência, vocês da TV, porque é um espaço caro, um espaço tal. Claro. Como é que faz para segurar a audiência, Valdinei? Olha, Jairo, eu não encontrei ainda a tal da fórmula mágica. Fórmula, né, para fazer isso. A gente vai fazendo meio que no tato, instintivamente. O que eu acredito, e eu falei isso agora há pouco, o telespectador hoje, com a rede social, com essas opções todas que ele tem na palma da mão, literalmente, ele assiste TV se ele quiser. É uma escolha, realmente. O que justifica eu ficar na frente de um televisor vendo um programa de 2 horas, é o caso do meu, né? Quase 2 horas e 40. Eu preciso me identificar. Eu preciso me identificar com aquilo, com aquela linguagem, com aquele formato, com aquela notícia. A notícia, essa semana, inclusive, eu falei no programa. Essa notícia todas vão dar. A RPC, a RIC, a Tarobá, a TV, todo mundo vai dar a notícia. Qual que é o teu diferencial? O que você tem a mais para trazer?
É a leveza na conversa? É um exemplo que você vai puxar da memória de algo que aconteceu contigo? Ou é uma entrevista no estúdio que talvez as outras não tenham pensado? Você tem que trazer a cereja do bolo, Jairo. Mas eu bato muito numa tecla que é a que eu defendo porque eu vivo isso, que é a naturalidade. Eu estou conversando contigo, o Valdinei Rodrigues, do CPF e do CNPJ. Eu não consigo ainda tirar... Você não pode criar um personagem. Não dá. Tem que ser natural. Você vai demonstrar emoção, você vai demonstrar, sei lá, frustração, você vai errar. Você está propenso a qualquer situação num programa ao vivo, onde tudo pode acontecer. Então, assim, é muito mais uma questão de identificação. Agora, é claro, você tem estratégias, por exemplo. O cara só vai ficar 2 minutos dentro do carro, o trajeto dele é curto. Uma hora ele vai te desligar. Então, assim, ou você acelera a fala, ou você encurta o teu comentário. Sim. Você viu que eu falo bastante também, né? eu vejo que alguns ouvintes que interagem comigo, e a próxima pergunta é a penúltima, antepenúltima para o Valdinei, Mas é como muito ele, curto como ele interage, esse programa, poxa. Como é que ele interage com os ouvintes, com os telespectadores? Já já a gente vai entender melhor isso. São muitos seguidores do Valdinei na rede social. Como é que ele interage? Consegue responder? Não consegue? Enfim. Né? Mas sempre dá. Mas vamos lá. Deixa eu me gabolar um pouco aqui. Gaúcho fala gabolar, né? Outros falam gavolar. Gavolar. Cada um fala de um jeito, né? Mas eu tenho depoimentos de gente que chega no seu destino, fica dentro do carro até terminar o comentário do Pitoco. Pode ser até que essa pessoa esteja se queixando que não está no 2, que está naquele ritmo, blá, 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 mas fica firme lá. Então, para vocês, muito obrigado, viu? Vocês são os heróis. Heróis. Né? São os heróis. Ô Valdinei, você tem milhares de seguidores e todo mundo manda um coraçãozinho, um beijinho, uma mãozinha, qualquer coisa. Como é que você administra isso? De onde você tira tempo para... Ou deixa o pessoal no vácuo? Não. Assim como telespectadores que te encontram na rua, não. Jairo, assim, ó, no máximo você reage com um coraçãozinho também, porque às vezes você não tem muito tempo para escrever uma resposta como eu gostaria. Mas o áudio é muito bom por conta disso. Porque se você eu estou fazendo uma atividade aqui, mas eu posso mandar um áudio curto ali para responder. Poxa vida, o cara tirou um tempo da vida dele, por mais que o celular esteja tão acessível, mas ele tirou um tempo da vida dele para te mandar uma mensagem, para interagir com você. O mínimo que você tem que fazer é responder. Dentro da possibilidade, sim, mas nunca, não deixo ninguém no vácuo. Valdinei, você é um cara bonitão. Né? Opa, obrigado. Meu Deus do céu. Agora vocês já viram quais vão ser as perguntas, né, gente? Para a gente Maria. finalizar o negócio aqui. Valdinei, como é que você reage ao assédio das fãs e também dos fãs, né? Por que não, né? Como é que você reage a uma cantada? O cara mandou uma cantada para você no celular. E daí? Como é que faz? Se tem interesse, a gente dá a sequência. Senão, não. Né? Se você olha lá aqui é legal, aqui dá para investir. Vamos lá. Mas, e acontece muito, Jairo. E acontece coisas... bem cabeludas, assim. Mas não que o pessoal manda nudes, isso não acontece. Já manda nudes. Por isso eu não esperava, gente. Mas pode esperar. Sinceramente. Vez ou outra aparece um doido, uma doida lá que manda uma coisinha. Mas assim, sendo muito honesto, eu tenho... enfim, sou solteiro. E Jairo, as pessoas elas têm essa necessidade primeiro da comunicação, dessa troca. E nada impede de amanhã ou depois rolar alguma coisa. Não estou dizendo que seja uma regra, não é? Mas assim, cara, eu não vejo nenhum problema. Para mim é muito tranquilo. E é um mundo uma questão de opção. E tem muita gente carente, né? Muita gente, mas tem mesmo. Não é que tem que ser carente para gostar do Valdinei. Por não, favor, entendam né? assim. Por não favor, vai me depreciar né? dessa maneira. Não vamos. Mas tem muito. E as fofocas, Valdinei? As pessoas fazem muita fofoca. Vocês têm o ônus da celebridade, né? Vocês são celebridades, né? Vocês são conhecidos na cidade, sai muita fofoca. Como é que você reage, Valdinei? Trica sobre vida pessoal, né? Trica, fofocas, isso acontece. Eu acho que eu não tive uma grande fofoca assim, nunca me incomodei com isso, porque nunca, pelo menos para mim, nunca chegou. E se alguém, algum dia, tiver qualquer dúvida de qualquer coisa, é só perguntar. Você entende a jogada? Sim. Eu não vou escrever na testa aqui qual é a minha condição, porque eu não preciso. Eu trabalho dignamente, eu tenho meus compromissos, eu pago os meus boletos, aliás, a gente só não se livra da morte dos impostos, né? O resto, meu amigo... Ele disse que paga os boletos. O João confere se ele pagou a assinatura do Pitoco.
O meu filho está aqui, meu administrador. Tá, quero ver se está certo, porque a gente tem que checar as informações aqui, né? Exato. Não pode deixar no ar. O cara fala e você... Tá. Valdinei, eu só posso agradecer a sua presença, né? Aqui, o nosso podcast é um podcast pitoco mesmo, né? Assim, já percebi. Que a gente dá uma enxugada nas conversas, faz umas fofocas também, né? É bom. Né? Que as pessoas querem saber. As pessoas gostam da vida, né, do entrevistado, enfim. E dizer para você, assim, que somos todos telespectadores, né, do seu programa, desde o tempo que você estava na outra emissora, né? Como você disse, a gente tem uma TV ali no local em que almoça e tal, liga, tá lá desfilando lá o Valdinei, né, com aquele jeito, como ele diz, com muita naturalidade. Você percebe que não é um personagem, né? E agora que vocês estão vendo aqui o Valdinei aqui mais de perto, aqui com mais tempo, eu digo, aqui num programa em que ninguém combina a pergunta, a gente vai conversando naturalmente. Vocês veem que o menino, ele é assim mesmo, né? Do jeito que ele é aqui na vida pessoal, ele é lá no estúdio, e talvez isso passe uma condição de empatia para o telespectador. Você não acha? Claro, a identificação, né? Porque você se familiariza, e aí a partir do momento que você acolhe aquilo, Jairo, você caminha com aquilo. E eu tenho a grata satisfação de ter percebido isso nesse movimento todo, quando eu saí de uma emissora e fui para outra, que uma fração daqueles telespectadores me acompanharam, mas me acompanharam porque realmente confiam no meu trabalho, gostam do meu trabalho, e é a esse público que a gente tem que prestar conta no sentido de oferecer o melhor para eles, no sentido da informação, da companhia, né, da honestidade principalmente. Então eu sou muito grato. Bom, vocês ouviram o Valdinei Rodrigues, o nosso âncora do Cidade... Me ajude. Balanço Geral. Do Balanço Geral da TV Record, RIC Record. Passa o horário, então. Vai que alguém não sabe que você foi para lá. Mas você sabe que ainda encontro o pessoal, ou mercado, farmácia. Mas, menino, onde você tá? Eu não te vi mais. Você saiu, abandonou? Não, minha gente. Eu tô na RIC, canal 7.1 em Cascavel. Programa Balanço Geral, 10 para o meio-dia até 2h25. São quase 3 horas aí de programa, de segunda a sexta. Por favor, se puder, me acompanhem lá. Eu ficaria muito feliz. Você imaginou e pelas redes sociais, gente, que loucura. Jairo, são 3 programas. Você vem a primeira parte do programa, rapidão. Primeira parte do programa é factual, o que está acontecendo no dia, depois você dá uma aliviada e vai tratar das questões da comunidade, depois você dá uma aliviada. Esse é o nosso segredo ali. Bom, vocês viram que fizemos até algumas perguntas indiscretas para o Valdinei. Se você é fã do Valdinei, manda um coraçãozinho, vai que dá certo. Né? Vai que segue essa caminhada. Dia dos Namorados está chegando aí, vou passar em branco, Jairo. Tá solteiro, já disse isso. Olha, eu ganhei aqui umas bolachas do Valdinei. Deliciosas. Vou retribuir com uma caneca. Essa é sua, aqui, tá, Valdinei? Já vou levar. Já mostra o cachorrinho tá aqui, lá pra câmera. Bicho, ó. Põe aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso, boa, olha aí. Tá aí, ó. Essa é do Valdinei, é o nosso modesto presente. Vou pedir que o Valdinei coloque aqui no ar a sua rede social, tá? O acesso para que as pessoas sigam você. TV. O meu Instagram é @ValdineiRodriguesTV. Perfeito. E o nosso aqui, você pode colocar o @pitoco e também, né, somando um e outro, jairo.eduardo.pitoco. E se você não tiver nada que fazer às 7h40 da manhã, você liga lá que o padre está lá, falando devagarzinho, mas está lá firme. Valdinei, muito obrigado, saúde para você, audiência sempre. Espero ter outras oportunidades de conversar com você aqui. Obrigado, Jairo. Aprendo muito contigo, gosto muito, admiro o teu trabalho, sem demagogia, e agradeço principalmente a você aí que acompanhou esse trabalho do Jairo e o nosso aqui, esse bate-papo. Me acompanhe, saúde para todo mundo. Quero agradecer o Coworking Castilhos por ceder esse estúdio para a gente e principalmente a sua audiência, a sua simpatia, a sua paciência conosco. Grande abraço, saúde e até o próximo Pitocast, o podcast do Pitoco. Até mais!